Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, sou o pastor Raimundo Feitosas e estou com você novamente para considerar nos 10 mandamentos da lei de Deus. Já chegamos no nosso 5º programa e hoje estaremos tratando do primeiro mandamento com promessa. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver os mandamentos da lei de Deus como 10, 4 se referindo à nossa relação direta com Deus e 6, eles vão se referir do nosso relacionamento uns com os outros e com a criação de Deus. Então, nesses últimos 6 mandamentos nós trataremos isso. Mas por que pregar os 10 mandamentos? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Você sabe o que significa pecado? A palavra de Deus diz, antes de lermos o 5º mandamento da lei de Deus, na carta de João, na primeira carta, capítulos 3, diz: todo aquele que pratica o pecado, versículo 4, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós falamos que, de um lado, a lei revela a vontade de Deus. Nós também falamos que, de outro lado, a lei revela o nosso pecado. Porque quando nos deparamos com a lei, nós percebemos que nós quebramos o primeiro mandamento. Quando muitas vezes nós temos dado prioridade aos nossos caprichos, aos nossos desejos, às nossas fantasias, em detrimento da palavra de Deus, em detrimento da vontade de Deus, em detrimento daquilo que Deus nos ordenou. Isso é muito sério, porque quando nós quebramos um dos mandamentos, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos culpados de todos. Então, quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, a palavra de Deus está dizendo, não sirva a si mesmo, não sirva a criatura em lugar do Criador. E isso é muito sério. Mas a palavra de Deus também diz que nós podemos pecar imaginando Deus naquilo que Ele não é de fato. E a palavra de Deus diz que nós pecamos contra Ele quando tomamos o seu nome, quando nos chamamos seu povo e não correspondemos com a vida correta. Quando você anda em mentira, em roubo, em adultério, em fornicação, mandamentos que nós ainda trataremos, a palavra de Deus diz que você não está honrando o nome do Senhor. Mas Deus não requer apenas honra para si. A palavra de Deus diz que Deus ordenou-nos sermos instrumento de honra uns para os outros. Que coisa maravilhosa! Eu não nasci para ser uma vergonha, eu não nasci para ser uma tristeza, eu não nasci para ser uma desgraça na vida dos meus pais, mas eu nasci para honrá-los. Deus me criou para honrar e para ser honra e para a honra. Por isso a palavra de Deus nos diz não só que não tomemos o nome de Deus em vão, ou seja, sejamos glória para o nome glorioso do Senhor, mas a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, querido telespectador, a palavra de Deus diz, honra a teu pai e tua mãe. A palavra de Deus não pergunta se seu pai é uma boa pessoa, ou se ele usa cachaça, se ele é uma pessoa que não pensa em você, que não cuida de você. A Bíblia não está dizendo se ele é rico ou se ele é pobre, se ele é sábio ou se ele é ignorante, se ele está presente na sua vida ou se ele não está. A Bíblia também não está dizendo se ele já faleceu ou se ele está vivo, mas que a sua vida, que o seu comportamento, que as suas palavras sejam honra para o seu pai e para a sua mãe. Algumas pessoas têm equivocadamente pensado que honrar pai e mãe é de manhã dizer bença papai, de noite bença mamãe, estou saindo ou estou chegando. Mas a palavra honra aqui aponta para algo muito maior.
E certamente, quando analisamos o mandamento, à luz do que a Bíblia diz sobre honra, nós veremos que isso vai muito mais do que palavras, vai além das palavras, vai além do que nossos lábios possam produzir. Talvez você esteja lembrado do que disse Isaías e do que Jesus citou no Novo Testamento, quando ele falava: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quantos filhos são prontos para dizer: pai, mãe, eu te amo, eu te gosto, você é para mim a coisa mais maravilhosa, mas tem péssimas notas na escola, tem péssima referência nos seus trabalhos, não cumpre com a sua palavra, não cuida bem dos filhos, não cuida bem da esposa ou do marido. A palavra de Deus mostra essa pessoa como alguém que não é responsável com seus compromissos, e essa pessoa não pode ser honra para os seus pais, mas sim uma vergonha. Não pode ser honra para a sua família, mas sim uma vergonha. Por outro lado, eu gostaria de chamar a sua atenção para um aspecto espiritual. Porque se você é uma pessoa que nasceu, que cresceu, que se desenvolveu, que construiu uma família, que já está numa idade avançada, mas se a sua vida é dedicada apenas a si mesmos e aos seus interesses pessoais, se você não se dedica a Deus, a palavra de Deus diz que uma coisa vai acontecer. Se você não tem Jesus no seu coração, a Bíblia diz que quem crer no Filho, João 3,36, tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A palavra de Deus ainda fala no livro de Daniel. Quando nós abrimos o livro de Daniel, nós percebemos ali algo muito sério sobre esse assunto. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, e versículo 2. Diz a palavra de Deus: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Veja que coisa maravilhosa. Um filho que vai para o céu, que vai viver com Deus, que tem a vida eterna, que tem Jesus no coração como seu Senhor e Salvador. Ele vai para a vida eterna. Isso é honra para um pai. Mas veja só, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Sabe, queridos, um filho na prisão, um filho banido da face do Senhor, eternamente, jamais será honra para mim. Por isso a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. E diz: para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É interessante que a Bíblia diz que os salvos habitarão num lugar chamado Novo Céu e Nova Terra. A eternidade, a salvação da sua alma, será o motivo de maior honra para um pai e para uma mãe. Porque de fato quem tem Jesus na sua vida, quem de fato leva Deus a sério no seu coração, não pode ser um mau filho, não pode ser um mau estudante, não pode ser um mau profissional, não pode ser um mau vizinho, não pode ser uma pessoa que banaliza a sua vida e não leva a sério a sua existência. Honra teu pai e tua mãe. Abrange todos os aspectos da sua vida, do nascimento até a sua morte, da sua juventude ao seu casamento, ao seu tratamento com seus filhos, com a sua esposa, com seu cônjuge, porque a maneira como meu filho trata a esposa dele pode ser honra ou vergonha para mim. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Não é um mandamento de homens, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e nos faça de fato instrumentos de honra para aqueles que nos geraram, para aqueles que foram instrumentos de Deus para nos trazer à existência. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa, quando falaremos do 6º mandamento. Amém?